Olá! O trânsito de turistas entre Brasil e Estados Unidos deve ficar mais fácil. É o que adiantou ao Diplomacia o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon. E segundo ele, 2011 deve registrar o melhor desempenho no comércio entre os dois países. O Brasil e os Estados Unidos estão melhorando o nível de comércio e investimento. E você vai ver mais. Natal descomplicado. Sacoleiros de Foz do Iguaçu terão o primeiro Natal sob as novas regras do comércio na fronteira. O objetivo é retirar da informalidade trabalhadores que são perseguidos. Lei da discórdia. Projeto da Lei Geral da Copa gera polêmica no Congresso Nacional e coloca em xeque a soberania do país em definir regras próprias para o Mundial de 2014. Vai ser justamente a supressão de algumas conquistas sociais. De volta à ativa, parlamentares brasileiros tomam posse e Parlasul volta a trabalhar de olho na integração regional. Alargar as fronteiras de intercâmbio da cidadania. No Arte e Diplomacia, uma viagem pela Polônia por meio de cartazes culturais. Você ainda confere a produção cinematográfica angolana e o show caribenho de Ed Herrera. E ao longo do programa você acompanha um ensaio fotográfico de Kênia Ribeiro sobre a Ilha de Páscoa no Pacífico. A partir deste mês, o Diplomacia terá novos horários. A estreia do programa será sempre no terceiro sábado de cada mês, com exibições ao 12h30 e reprise às 10h30 da noite. Nas eternas disputas comerciais entre Brasil e Argentina, os dois países chegaram a um acordo no campo do leite em pó. O Brasil concordou em criar uma cota mensal de importação de 3.600 toneladas para o leite em pó argentino. Os vizinhos queriam bem mais, 5.000 toneladas. Com a nova cota, a Argentina aumenta em 10% a sua venda no Brasil. São 300 toneladas mensais a mais. O acordo vale por 1 ano. O Natal deste ano vai ser o primeiro com o efetivo funcionamento do chamado Estatuto do Sacoleiro. A lei entrou em vigor em janeiro deste ano, mas muita gente que faz negócios na fronteira com o Paraguai ainda não aproveita os benefícios fiscais. O Diplomacia foi até a Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, para ver o que mudou na rotina do comércio com Ciudad del Este. Ciudad del Este, no Paraguai, é um dos mais movimentados centros de compras do mundo. Os preços baixos atraem turistas de todas as regiões do Brasil, mas também fazem desta fronteira uma porta de entrada para o contrabando. Nos últimos anos, a Polícia Federal aumentou o número de agentes na região e passou a priorizar ações repressivas no Lago de Itaipu e no Rio Paraná, que divide os dois países. As travessias de barco são a principal estratégia dos contrabandistas. Em 2008, foram apreendidos 9 milhões de reais em mercadorias. Com o reforço na equipe da PF e a integração entre as diversas forças de segurança, o volume chegou a 60 milhões de reais em 2010. 420 pessoas foram presas em flagrante e mais de 2.500 inquéritos instaurados. As maiores apreensões foram de produtos eletrônicos, cigarros, roupas e produtos de informática. Segundo o delegado da Polícia Federal, os chamados sacoleiros, pequenos comerciantes que compram no Paraguai, não são os maiores contrabandistas. O contrabando é feito por organizações criminosas, por quadrilhas especializadas, pelo foco das apreensões. Nós costumamos apreender carros lotados, carros preparados para o transporte do contrabando, que são nossa grande maioria. Para evitar o contrabando pela Ponte da Amizade, utilizada pelos pequenos comerciantes, a aposta é a lei que criou o regime de tributação unificada, conhecida como Estatuto do Sacoleiro. Ela entrou em vigor no início de 2011. Durante todo o ano, os comerciantes puderam se cadastrar para utilizar os benefícios. Nós temos que diferenciar aquele que age abusivamente, age de má fé e faz o contrabando daquilo que é ilegal ou descaminho daquilo que é ilegal. Agora, e aquele que usa isso de maneira pequena para o sustento seu próprio e da sua família.
A legislação proíbe que as mercadorias compradas no Paraguai sejam revendidas no Brasil. Mas o Estatuto do Sacoleiro quer incentivar a formalização dos pequenos comerciantes que atravessam a aduana da Receita Federal diariamente, pagando 25% de impostos sobre o valor das compras, mais o ICMS, eles ficariam livres para vender os produtos. A lei estabelece um limite de compras de R$ 110 mil por ano. Não podem ser importados itens como brinquedos, roupas, pneus e perfumes. Até o momento, apenas 350 pequenos empresários se inscreveram na Receita Federal para utilizar o novo regime tributário, que deve entrar em operação no início de 2012. As empresas paraguaias ainda têm que se adequar para utilizar o sistema. O objetivo é retirar da informalidade trabalhadores que são perseguidos e, obviamente, não conseguem se apresentarem como cidadãos. O empresário ou a pessoa que está operando de maneira ilegal, de maneira irregular, ele está sempre correndo o risco de ter suas mercadorias apreendidas, até no seu estabelecimento, porque ele está com essas mercadorias sem nenhum tipo de lastro, sem nenhuma nota, nada que comprove a aquisição regular. Quem conhece o dia a dia da Ponte da Amizade acha que o imposto de 25% é alto e não estimula a formalização. Não vale a pena porque tu vem já de longe para comprar aqui já por causa do preço, né? Cerca de 80 mil pessoas atravessam a Ponte da Amizade todos os dias. Elas podem comprar o equivalente a $300 no máximo e para uso próprio. Se os fiscais encontrarem indícios de contrabando, o sacoleiro perde a mercadoria e pode até ser indiciado. Por causa disso, alguns preferem não burlar a fiscalização. Uns 2 anos atrás era mais fácil, agora uns 2 anos para trás cada dia está apertando mais. Um dia ou outro ele vai acabar dançando e vai ficar pior. Eu acho que o correto é pagar o imposto e fica tranquilo para as duas partes. Ocorre que não basta a legislação, ela precisa ser praticada. E até esse momento os resultados são pífios. 2011 vai chegando ao fim. Um dos últimos eventos internacionais foi a reunião de Cúpula América do Sul-Caribe, ocorrida na Venezuela. Lá, as principais lideranças latino-americanas buscaram definir ações para evitar que a crise internacional afete o crescimento da região. O Brasil esteve presente e buscou dar o tom nos entendimentos. Dentro de poucos dias, a presidente Dilma Rousseff completa seu primeiro ano de mandato. O que terá mudado no campo da diplomacia? Segundo a percepção de especialistas e parlamentares, não houve grande alteração nos rumos da política externa brasileira. A orientação da política externa brasileira não teve mudanças estruturais neste primeiro ano de governo. Mas a presidente Dilma Rousseff já marcou seu estilo na condução das relações internacionais do país. Ela não está sendo afoita, não está tomando posições assim, vamos dizer, sem ser pensada, sem ser examinada. Há uma maior discrição, digamos, na condução, não uma divergência de posicionamento. É mais pragmática porque se preocupa com os assuntos econômicos, sobretudo da vulnerabilidade brasileira no quadro geral da crise do capitalismo. E demonstra em algumas matérias uma certa desconforto com as posições anteriores do Brasil, especialmente no campo nuclear, particularmente nos temas do Oriente Médio e, em particularidade, o tema iraniano. Você não pode dar os apoiamentos que nós demos da maneira como foi dada no ano passado. A presidente assumiu o cargo com o discurso de defesa intransigente dos direitos humanos, mas o Brasil se absteve na votação das Nações Unidas para impor sanções ao Irã e à Síria pela repressão à população. Os direitos humanos se curvaram um pouco ao realismo político da diplomacia brasileira e do mundo que temos. Eu acho que tinha que fazer mais na linha feita pelo presidente Lula. Oriente Médio, aprofundar e avançar no Oriente Médio, aprofundar e avançar, em especial, nas relações com a China. Em 2011, a crise se alastrou pelos países desenvolvidos. Os reflexos foram sentidos no Brasil. O governo se voltou para a economia doméstica, mas também estendeu a mão aos organismos internacionais, como o FMI, para ajudar. Ao mesmo tempo, pediu mais espaço nas decisões mundiais. Há uma intensificação por parte da diplomacia brasileira
no tocante à recuperação econômica mundial. Isso a presidente Dilma enfatizou no discurso à ONU. Se você vai pelo Fundo Monetário Internacional, você também obriga as nações que controlam o fundo a reconhecer o papel destacado do Brasil. Permanece a ideia de que há uma plataforma internacional que o Brasil precisa agir com um conjunto de países. Esses países são os países que conformam o acrônimo BRICS, a coalizão aqui dos países da África, da América Latina e da Ásia, e o conjunto dessa plataforma ampliada do G20. No plano regional, no final de 2010, os países do Mercosul anunciaram um programa de trabalho de 10 anos para incluir os cidadãos na integração. Os projetos envolvem a criação de uma carteira de identidade única, de placas de veículos padronizadas e do cargo de alto representante do Mercosul, ocupado pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Neste ano, a percepção é de que a integração andou a passos lentos. Comparativamente, parece ser um ano mais vazio, mas não é por isso, é porque nós estamos exatamente, no momento que nós terminamos de aprovar uma agenda muito ambiciosa, muito grande, e estamos começando a trabalhar na implementação dessa agenda. Eu acho que nós temos que avançar não só na integração do Mercosul, da Unasul, na integração sul-americana, mas temos que avançar para que, de fato, essa integração seja latino-americana. 2011 também foi marcado pelo aumento das divergências comerciais entre Brasil e Argentina. Houve medidas protecionistas anti-brasileiras, houve retaliações brasileiras e houve também um cálculo político do Brasil de que esta segurança sub-regional ou regional pode ir e vir a depender dos voos do mundo. O Brasil e a Argentina têm uma relação complexa, como se sabe, quer dizer, que é o resultado do fato de que tem um imenso comércio bilateral, né? Lusofonia. A companhia Vale do Rio Doce vai investir 6 bilhões de dólares em Moçambique. Os recursos são para duplicar a produção de carvão no país. A meta é chegar a 22 milhões de toneladas ano. E o comércio exterior entre o Brasil e os demais 7 países de língua portuguesa totalizou nos últimos 3 anos cerca de 21 bilhões de dólares. Este ano, as trocas entre as nações da CPLP somaram até agosto passado 2,2 bilhões de dólares. O superávit é brasileiro, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. O Ceará é um dos estados mais próximos à África e Portugal e quer aproveitar esse mercado e alavancar a economia. Para isso, reuniu mais de 300 empresários de língua portuguesa. Até de Macau, antiga colônia portuguesa na China, veio representante. Eles participam de rodadas de negócios envolvendo comércio exterior, construção civil, energias renováveis, educação, meio ambiente, tecnologia da informação e agronegócios. Nós estamos ultrapassando aquele momento em que se fala de exportação e importação e agora nós falamos em associação de negócios. Nós podemos produzir aqui no Ceará ou podemos produzir em Portugal, juntando os capitais das duas partes do Oceano Atlântico. E de janeiro a agosto deste ano, a balança comercial Ceará-Portugal apresentou um superávit de 3,6 milhões de dólares a favor do Ceará. O Ceará tem uma rede de comércio, podemos assim dizer, com a África, via Cabo Verde. De Cabo Verde nós íamos para o Senegal, íamos para a Gana, íamos para a Guiné, quer dizer, para vários países da África e também fazíamos uma ponte com a Europa, e especialmente com Portugal. Iniciativas muito importantes para promover a aproximação entre as empresas, mas também entre as entidades e as instituições. Durante a abertura do encontro, a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, assinou a ordem de serviço para a construção da Casa da Lusofonia. Um equipamento de cerca de R$1,5 milhão, que tem o objetivo de promover, valorizar a cultura da língua portuguesa. Então vai ser um ambiente de encontro, vai ser um ambiente de debate, vai ser um ambiente de estudo e de reflexão sobre a língua portuguesa.
As brasileiras que estão em Portugal, Espanha e na Itália já contam com o Disque Denúncia Internacional para os casos de risco e ameaça. O serviço pode ser acessado por 3 números telefônicos. Anote aí. Se a mulher estiver em Portugal, deve discar 800 800 550. Na Espanha, o número é o 900 990 055. E na Itália, o número é o 800 172 211. Nos 3 países, a mulher deve escolher a opção 3 e, em seguida, discar 61 37 99 01 80. O serviço é gratuito e está disponível 24 horas por dia. Em breve deverá ser estendido para os demais países da Europa e das Américas. Copa de 2014, um evento para afirmar o Brasil internacionalmente ou a submissão do país às exigências da FIFA. Você confere esse debate no bloco a seguir no Dossiê Diplomático. A gente volta em 1 minuto.